Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 24 a 25, e o versículo 28 e 29. Versículo 24 de Mateus 7 diz assim: Jesus Cristo, fechando o Sermão do Monte, ele afirma, depois de falar, desde o momento que ele fala, vós sois o sal, vós sois a luz, e ele vem discorrendo, ele ensina o Pai Nosso, ele ensina princípios sobre jejum, oração, ele ensina sobre como tratar os inimigos, e quando ele chega no final do discurso, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O versículo 28 e 29 diz assim, quando ele termina, aí o narrador, da cena, ele diz: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Você pode dizer graças a Deus? Pai querido, nós consagramos a Ti esse momento da palavra, pedimos que o Espírito Santo nos abra o entendimento, para que possamos fazer essa vontade perfeita, agradável, boa, que vem da Tua presença, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém, amados? Amados, quando Jesus fala, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é importante a gente entender o Evangelho do prisma e da mente da pessoa de Jesus Cristo. O que ele estava pensando? Exatamente qual era o ambiente que estava na mente, no coração do nosso Senhor, quando ele chega na terra e ele olha o estado do homem. Eu creio que é muito importante a gente perceber isso, para que a gente possa permitir que o Evangelho seja não somente conceitos filosóficos vazios, mas sejam espírito e vida, porque as palavras de Jesus são espírito e vida. E é interessante porque ele diz assim: ouvir as minhas palavras é insuficiente, porque eu preciso ouvi-las e praticá-las. E ao pensar nisso, eu comecei a pensar, quais são as palavras de Jesus que vale a pena relembrar? O que Jesus falou na Bíblia? E eu separei parte, obviamente, do Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus já no 3º capítulo, quando Jesus aparece e é batizado nas águas. E a primeira fala que a Bíblia narra de Jesus é João Batista dizendo: eu é que tenho que ser batizado por você. E ele diz para João Batista: não, para que se cumpra toda a justiça. Que justiça é essa? João Batista, preocupado, porque viu que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era primo dele. Ele estava olhando ali para aquela pessoa que ele considerava superior a ele, mas aquela pessoa que era superior a ele, Jesus Cristo, Jesus, o Cristo, ele entendia e vivia, apesar de estar habitando na terra, ele submetia à justiça divina. Porque ele se submetia à justiça divina, ele começou a falar como cidadão dos céus. Mas ele falava com pessoas que estavam completamente cegas. E é isso que nós precisamos entender. A escolha que você tem, você pode viver imerso
nos problemas que todo mundo vive. Todo mundo corre atrás de conforto, de prazer. Todos correm atrás de uma certa segurança. Todos nós temos um comportamento e nós vivemos em função disso. Então, a Bíblia chama isso de demais coisas. Fala comigo, demais coisas. Então, a maioria de nós vive muito em função das demais coisas. E Jesus encontra essa humanidade cega, sem compreender que eram divinos. Como fazer para abrir o entendimento de quem não tem? Como eu faço para abrir o entendimento de quem não tem? O entendimento do mundo espiritual e a compreensão de quem somos, quem você é. E quando Jesus começa a ensinar, e a primeira fala dele é: há uma justiça divina. Diga, há uma justiça. E essa justiça, ela é que governa tudo e todos, e é ela que vai contar no final. Podemos viver temporariamente debaixo da justiça do Estado brasileiro, mas quando você partir para a eternidade, a justiça brasileira não vai ter nenhum sentido. Então, a tua maneira de viver, Jesus começa a ensinar. Você precisa perceber, você vai passar por uma outra dimensão de vida, e a justiça dos homens não vai valer nada. O que vale é a justiça da eternidade. Isso exige uma compreensão da vida. E aí ele começa a ensinar. E é interessante que ele já passa a ensinar sem estar ensinando. Em que momento? A Bíblia diz que Jesus é conduzido, ele sai da água do batismo, e ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Ele é levado pelo Espírito Santo a enfrentar Satanás. Então nem sempre quando você enfrenta Satanás, foi Satanás que te conduziu. E Jesus chega ali, e ali ele começa a ensinar-nos, porque ficou registrado as palavras dele. E ele mostra 3 princípios fundamentais nesse debate com as trevas, com o agente das trevas. Ele nos mostra 3 princípios que você e eu precisamos praticar, viver, ter imersão neles e entendê-los. Posso ouvir amém? O que Jesus ensinou afinal de contas, no debate com Satanás? Primeiro, no versículo 4 de Mateus 4, ele diz para Satanás: Jesus, porém, respondeu. Eu quero dizer para vocês que eu estou enfatizando o que Jesus ensinou. Eu não estou muito preocupado em mostrar o que aconteceu aqui, mas o que ele falou. Diga, o que Jesus falou. Porque Jesus estava sendo influenciado pela justiça da eternidade. Eu quero aprender com ele, porque eu estou indo para a eternidade. Você está indo para a eternidade. Você vai para a eternidade. Posso ouvir um amém? Então entenda a eternidade agora, e viva a eternidade agora. E aqui Jesus, ele, no debate com Satanás, ele nos ensina o primeiro princípio que deve nortear a nossa vida. Ele diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Primeiro princípio: há uma palavra de Deus para você, para cada dia da tua vida. Há uma palavra que vai ser toda a diferença. Há uma palavra que vai mudar toda a situação de prejuízo do passado. Há uma palavra que vai guiar, que vai te abençoar, que vai te fortalecer, que vai te alimentar. E cada palavra de Deus, ela tem uma função. A palavra de Deus é interessante. Ela me guia, ela me inspira, ela me qualifica. Ao mesmo tempo que ela vai fazendo tudo isso, ela vai guiando, ela vai inspirando, ela vai qualificando. Ela produz transformação na minha natureza humana para a natureza divina. Diga, palavra de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, que está lá no Pai Nosso. Eu quero lembrar você que é para o teu corpo, para a tua alma e para o teu espírito. Você não precisa só de pão para o teu corpo. Você precisa de pão para a tua alma e você precisa de pão para o teu espírito. Então aqui Jesus, ele começa a mostrar o primeiro princípio que deve guiar um homem ou uma mulher de Deus. Seja guiado pela palavra. Não seja guiado por impulsos, não seja guiado por sentimentos, não seja guiado por decepções, não seja guiado por frustrações. Eu já vi muita gente tomar decisões porque está cheio de ira, cheio de raiva, uma sensação, uma baita sensação de injustiça no coração, e vai e toma uma decisão. Não faça isso. Aquieta teu coração, coloque-te diante de Deus, e Deus vai te dar uma palavra e vai te dar uma direção. Toda palavra de Deus te dá um destino abençoado.
Segundo princípio que ele nos ensina está no versículo 7 de Mateus 4. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Satanás falou para Jesus? Eu quero, se joga daqui que alguém vai pegar você. Subiu ele no pináculo do templo, falou: se joga daqui, alguém vai pegar você. Aí Jesus começa a dizer: espera aí, entenda uma coisa, nunca esqueça que você é criatura e você está debaixo do Criador. Você é filho, Ele é pai. Há um limite aqui entre você e Deus, e você tem que respeitar. Você não pode ultrapassar o limite. Não tentará o Senhor teu Deus. Tenha temor todos os dias da tua vida. Viva da palavra e tema a Deus todos os dias da tua vida. Segundo princípio que Jesus ensina, que norteia a nossa caminhada, que nos orienta, que nos guarda de sermos, da gente ultrapassar a linha. Eu já vi muitos pais no relacionamento com os filhos, onde o filho passou a linha do respeito, passou a linha de ser filho e passou a ser amigo, começou a botar dedo na cara, ultrapassou a fronteira. É mais ou menos isso que Jesus fala para Satanás: eu sou aqui na terra filho de Deus, e eu tenho um limite com meu pai, eu não posso ultrapassar a linha do respeito e do temor. Quantos podem dizer amém, Jesus? E o terceiro princípio está no versículo 10 de Mateus 4. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás. Fala comigo assim: retira-te, Satanás. Olha o que Jesus está nos ensinando aqui. E que você não pode tocar a tua vida convivendo com demônios. É engraçado falar isso, né? Mas por quê? Há um livro chamado Porcos na Sala. A turma da antiga aqui conhece o livro, né? Conhece, né, Valéria? Porcos na Sala, conhece? É, muito bom esse livro, muito bom. Porque esse livro revela que muitos crentes convivem com demônios há anos, dezenas. Está lá, os capeta lá, faz parte da vida dele. A maldição está lá na sala dele, e ele convive com aquela situação negativa. E Deus mostra que, primeira coisa, né, terceiro princípio: não permita que demônios venham influenciar a tua maneira de pensar a vida. O que Jesus faz? Eu vou continuar minha jornada, Satanás, sai da minha frente. Então, você tem autoridade para repreender demônios. Quero ver um amém bem forte. Fala de novo: retira-te, Satanás. E aí ele conclui dizendo: porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aleluia! Além de ser dependente da palavra, temor a Deus. Fala comigo assim: palavra de Deus, temor a Deus. Eu preciso aprender que eu tenho que ter uma vida de adoração, e eu tenho que dar culto a Deus. Por isso que nós estamos aqui. Esta igreja presta culto ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós adoramos, por isso que tem o tempo da música, para a gente ter um momento da adoração, porque é uma ordem de Jesus: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele darás culto. Então, esta igreja, ela ensina você a adorar a Deus, ensina você a prestar culto ao Senhor. Levanta a mão e diga assim: eu quero prestar culto a Deus. Então, essa história de que a gente não tem que vir para a igreja, que a gente não precisa congregar em uma igreja, está contra o que Jesus nos ensina aqui. Jesus está dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele darás culto. Eu vim aqui hoje prestar culto ao meu Deus. Glória a Deus. Eu sou pregador da noite, mas, querido, eu vim aqui muito mais para prestar culto, adorar, para me reverenciar, para buscar, para estar diante do meu Deus. Por isso que nós prestamos culto a Deus. Posso ouvir um amém? E aí, queridos, isso aqui já daria uma palavra, amém, gente? Fala para o vizinho, mas tem mais. A partir daí, Jesus vence Satanás, e ele começa a encarar a humanidade. Note bem aqui, a partir daqui é Jesus falando e ensinando. Daí por diante, diz em Mateus 4,17, logo a seguir: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual foi a pregação de Jesus fundamental e direta? É mais ou menos assim na linguagem de hoje. Jesus chega e vê aquele bando de seres humanos vivendo uma vida de cegueira espiritual, confusos,
completamente entorpecidos pelas trevas, e ele dá um grito. Ele diz: está tudo errado na maneira que vocês vivem. Quem encontra com Jesus descobre que está vivendo da maneira errada. Escuta o que eu falei. Quem encontra com Jesus descobre que está vivendo da maneira errada. Eu não encontro com Jesus para mudar de religião. Eu encontro com Jesus para mudar de atitude. E é interessante porque quando Jesus inicia, e ele clama, confrontando o que era prioridade na vida do homem. Então, o encontro com Jesus, claramente teremos mudanças de prioridade. Aquilo que era importante, deixa de ser importante. Arrependimento é mudança de prioridade. E é interessante porque quando você observa, se coloca no lugar de Jesus. Jesus com um coração repleto da presença de Deus, cheio de autoridade espiritual. Jesus cheio de unção, de graça, de paz, sentindo o amor de Deus no coração dele, vivendo uma vida de plenitude. Você imagina aquele ser perfeito, olhando para pessoas sofrendo. E a Bíblia diz que ele tinha compaixão. Ele se doía, porque ele tinha uma vida. É assim que mais ou menos eu me sinto às vezes. Eu ando por aí, eu olho para a face das pessoas, eu vejo dor, eu vejo sofrimento. Isso dói na minha alma, porque eu fico pensando, se eles conhecessem a Jesus como eu conheço, eles não estariam sofrendo. Então Jesus encontra aquelas pessoas e começa a dar um brado, começa a pregar: gente, muda de prioridade, pare de buscar o que vocês estão buscando, eu quero mostrar um outro caminho para vocês. Quantos podem dizer amém, Jesus? E no versículo 19, 2 versículos depois, ele diz: disse-lhes. Note que eu estou falando aquilo que Jesus falou. Eu estou destacando, eu estou pensando as frases de Jesus. Olha o que ele diz no verso 19 de Mateus 4. Ele diz: e disse-lhes. Olha o que ele falou no versículo 17: arrependei-vos. No versículo 19, ele já disse: e disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Que coisa, né? Fala comigo, pescadores de homens. O que é isso, hein, gente? A maneira que o homem vive sem Deus e sem a revelação de Jesus Cristo é a egolatria. Eu vivo para mim. Então eu não tenho tempo de olhar em volta. Eu não tenho tempo de olhar para pessoas que estão sofrendo. Eu não tenho tempo para gastar tempo com outras pessoas que não sejam a minha vida. Mas quando eu encontro com Jesus, o eu sai fora e Jesus entra no centro. A tua vida vira cristocêntrica. Quando Jesus vira cristocêntrico na tua vida, você para de olhar para o teu eu e você começa a olhar para as dores das pessoas que estão à tua volta, e você começa a se importar com os outros. O Evangelho de Jesus sempre mudará o teu olhar para o próximo. Eu vou repetir o que eu falei: o Evangelho de Jesus vai mudar para sempre o teu olhar para com aquele que está sofrendo. E aí você vai começar a olhar para as pessoas e vai entender: Deus quer que você comece a pregar o Evangelho para essas pessoas. Você será um instrumento, você será um pescador de vidas. Você vai atrair muitas pessoas para a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Fala para o teu vizinho: Deus vai fazer de você um pescador de homens. Aleluia, glória a Deus. É interessante, note, essa é a maneira, quando uma igreja é saudável, escuta, uma igreja ela é saudável, né? Eu estou aqui pregando, e você vai para a tua casa, você vai encontrar com teus amigos, você vai encontrar com uma pessoa que você gosta, você vai encontrar com uma pessoa sofrendo. Lembra do que eu estou te falando aqui? Você tem uma palavra de vida, você tem paz no teu coração, você tem Jesus Cristo, você foi liberto das trevas. Fala uma palavra de amor para essa pessoa. Creia, Deus vai usar você para fisgar essa pessoa para Ele, não para nós, para o reino de Deus. Deus vai usar você sobrenaturalmente. E nós lançamos você de volta para a tua casa. E quando você voltar para cá, você será a rede do reino de Deus, que vai trazer peixes para o reino de Deus. Bem, aleluia, glória a Deus. Amados, é mais ou menos assim quando você vai percebendo como as pessoas precisam do Evangelho.
Por isso que Jesus fala assim: vocês vão me conhecer, vocês vão se arrepender dessa maneira errada de viver, vocês vão começar a atrair outras pessoas. Não tem jeito, é algo imediato, né? Alguns são mais rápidos no evangelismo, né? Como consegue ganhar, né? Nós temos alguns irmãos, a Valéria, a facilidade de pegar e trazer pessoas, é impressionante. Outras pessoas que estão aqui, facilidade de ganhar almas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: todos nós podemos pregar o evangelho. Vocês estão ouvindo uma pessoa altamente tímida. Eu sou tímido, mas eu falei: não, eu não posso ficar preso numa questão emocional da minha alma, da minha vida. Eu tenho que ser um pescador de homens, né? E eu creio muito, Deus vai nos levar a uma igreja maravilhosa em Moema. Você vai pescar muita gente em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E aí, note bem, eu estou no Evangelho de Mateus, pulei para o capítulo 5, porque o capítulo 5 ele começa a falar sobre o Sermão do Monte. Vós sois o sal, vós sois a luz. E aí ele vai falando coisas. Aí ele chega no versículo 19. Aí, presta atenção. Aqui é o tchan, e vai pegar muita gente aqui. Fala para o teu vizinho: Jesus vai te pegar agora. Não sou eu não, é Jesus. Quando Jesus se manifesta a você, Ele faz uma proposta de troca de quem manda em você. Jesus veio manifestar e revelar o reino de Deus. A Bíblia revela que só tem dois tipos de submissão que o homem vive: ou ele vive debaixo do império das trevas, ou ele vive debaixo do reino de Deus. Não tem coluna do meio. Nessa jogada não tem ninguém no meio. Ou é império das trevas, ou é reino de Deus. E quando a gente entende isso, Jesus diz: olha, é o seguinte, na casa do meu Pai, que é o reino de Deus, nós temos uma maneira de viver, e todos se submetem aos mandamentos do reino. Diga: mandamentos do reino. Fala de novo isso. Quando você chega na casa de alguém e nunca foi, você já sai abrindo a geladeira? Põe o pé na mesa? Você senta? Você nem senta. Você fica em pé na porta. A pessoa que te recebe que vai falar: por favor, pode entrar. É assim ou não é assim? E aí você fica esperando, porque a pessoa vai falar assim: por favor, sente-se aqui. E aí você senta onde a pessoa está indicando. Naquele momento, você pode até falar: você pode me trazer um copo d'água? Você não está abusando. É normal alguém te oferecer um copo d'água. Mas você não pode falar assim: olha, eu posso almoçar hoje aqui? Já começa a ficar esquisito. Ou você vai falar: não, eu vou entrar no teu quarto, quero dormir na tua cama. É possível fazer isso? Toda casa, por mais moderna que seja, ela tem regras. E quando você chega numa casa que você nunca foi, que você inconscientemente fica esperando o quê? Como é que funciona isso aqui? O que eu posso e o que eu não posso fazer aqui? O reino de Deus é assim. Quando o reino se manifesta a você, você precisa aprender com Jesus. Ele vai te dizer onde que você pode sentar. Ele vai te dizer a hora que você vai comer o banquete do céu. Ele vai te dizer o momento que os anjos vão começar a servir você. No reino de Deus, quem manda é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando você entra no reino, a tua inteligência diz o quê? Né? O Jonas e a Carol foram lá para Dubai. A Carol teve que usar véu, né, Carol? Só para entrar na mesquita. Já lá na Jordânia, onde a gente foi, tinha que usar véu, todas as mulheres, né? Quando eles chegaram lá no mundo árabe, eles foram bem informados da regra do jogo lá, para não dar bola fora. Não podia isso, não podia aquilo, era cheio de não podia, né? E se alguém se atrevesse, que nem aquele doido lá que foi, quebrou a regra e quase, né, aquela figura lá, que é youtuber, que foi parar na prisão lá. Toda vez que você entra na casa de alguém, você tem que entender que há mandamentos. E o reino de Deus, Jesus fala algo muito precioso para você e para mim. Aqueles que quebram os mandamentos do reino, olha o que ele diz: aquele pois que violar um destes mandamentos, posto que dos menores.
e assim ensinar aos homens, além de quebrar os mandamentos do reino, ensinar isso às pessoas. Não tem problema não. Não, ó, Deus é gente boa, pode fazer bobagem. Não tem problema quebrar esse mandamento, não. Não tem problema quebrar esse versículo aqui, não. Olha, isso aí já está ultrapassado. Não liga para isso aqui não, é exagero. Olha o que acontece. Será considerado o mínimo no reino dos céus. Será considerado o quê? Será considerado para mim, na minha conta, que eu sou engenheiro, então para mim o número mínimo que tem é 0. Porque o mínimo deve ser 3, 4, não, para mim é 0. E ele continua, aí ele diz: aquele porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Note bem, a maioria dos seres humanos querem ser grande diante dos homens, querem aparecer aos homens, é a força da vaidade humana. Eu quero ter posição, eu quero que me respeitem. E aí Jesus está nos dando um outro tipo. Se você encontrar com Jesus, você vai querer ser grande diante de Deus, grande diante do reino. Eu tenho uma decisão: eu não quero ser conhecido nem no meu bairro, mas eu quero ser conhecido na Nova Jerusalém. Eu quero ser conversa de anjo, viu, querido? Eu quero ser que o trono lembre de Hugo lá. Você viu o Hugo lá aquele dia? Que benção e tal. Eu quero ser notícia na Nova Jerusalém. Não estou muito interessado em ser notícia no meu bairro, não, nem na minha cidade. Eu quero ser notícia no reino dos céus. Eu quero ser grande diante de Deus. Olha que paradigma. Precisamos quebrar, porque somos muito vaidosos, corremos atrás da aparência. E aí Jesus começa a falar assim: olha, o reino dos céus, quem é grande no reino dos céus, reina no mundo dos viventes. Diga: quem é grande nos céus, reina na terra. Nabucodonosor teve que aprender isso. E a Bíblia revela, Gisela pregou uma série de palavras sobre Nabucodonosor. Em Daniel capítulo 4, verso 17, revela que o reino dos céus governa sobre a terra. Essa compreensão que Jesus veio trazer, Jesus veio trazer que há um reino maior do que o reino dos homens. Então, o reino que Jesus veio te revelar, quer te fazer grande diante de Deus. E aqui Daniel capítulo 4, no verso 17, mostra que existem vigilantes que fazem decretos, que trazem sentença para os poderosos da terra. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. O dá quem quer, e até mais humilde dos homens constitui sobre eles. Qual foi o decreto que caiu na cabeça de Nabucodonosor? Versículo 25. Olha o decreto: serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, dar-te-ão a comer grama como os bois, serás molhado do orvalho do céu, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quantos podem dizer aleluia? O verdadeiro encontro com Jesus, quem encontra com Jesus Cristo, aquele que se converte de verdade, ele leva o crente a buscar o que vem do alto. Eu quero o que vem do céu para a minha vida. Eu quero a sabedoria, eu quero a força, eu quero o poder, eu quero a autoridade, porque se eu tiver sabedoria, se eu buscar primeiro o que Deus tem para me revelar, eu vou ser Senhor sobre as demais coisas. Tudo que o homem busca, eu vou reinar sobre elas. Quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus. Sabe, amados, essa decisão, eu quero ser recompensado pelo céu. Fala o que eu falei agora. Dá para falar mais uma vez? Gostei dessa frase. Quem começa a buscar esse reino, é interessante porque aí voltamos para Jesus em Mateus capítulo 6, no verso 6, estou acabando, viu? Mateus 6,6 diz: tu porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. Teu pai que vem em secreto, te recompensará.
A partir de agora, Jesus veio revelar o reino dos céus. E Jesus diz para você: olha, chega de priorizar a terra, é hora de priorizar tesouro nos céus. Eu quero te dar graça, eu quero te dar sabedoria, eu quero te encher de força. Mas você precisa buscar o Pai. Em vez de ficar buscando favores de homens, busca o favor de quem reina sobre todas as coisas. O Pai que vem em secreto vai começar a derramar recompensa na tua vida. Recompensa dos céus começa a cair na tua vida. Quero ouvir um amém bem forte. Aleluia. Porque eu aprendo um outro caminho. Eu quero juntar tesouro nos céus. Não quero mais tesouros da terra. E aí a gente começa a perceber algo muito interessante. Meu estilo de vida começa a perceber: peraí, o quanto eu estou investindo em quem manda, em quem ordena, em quem determina meu futuro. Sabe que eu tenho orado muito ao Senhor para 2023? Eu tenho chegado diante dele e falo para ele: Senhor do meu destino, Senhor do meu 2023, Senhor dos meus dias futuros, Senhor da minha vida. Eu tenho falado com meu Pai desse jeito, porque eu sei que Ele que vai trazer a recompensa para a minha vida. Ele que vai abrir porta de novas empresas, Ele que vai abrir negócios, Ele que vai abrir milagres, Ele que vai liberar o sobrenatural. É Ele, porque Ele reina sobre todas as coisas. A partir daí, Jesus, no Mateus 6, Ele ensina o Pai Nosso, que é um livro. Pai Nosso dá um livro. Hoje foi cantado aqui, né? Pai Nosso. Eu estava ligado no culto, apesar de não estar aí. O Pai Nosso é o roteiro perfeito para você descobrir a intimidade com o teu Criador. O Pai Nosso, ele revela esse Pai sobrenatural. A maioria das pessoas, eu gosto de falar isso, tem muitos crentes que não tem problema de orar a Jesus, orar o Espírito Santo, mas quando vai falar Pai, trava nas 4 rodas. Tem uma dificuldade com a sua paternidade. Deus quer curar você hoje da tua paternidade, em nome de Jesus. O Pai Nosso nos revela, e aí ele entra em Mateus 6,10, quando diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Levanta a mão e diga assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, na terra como no céu. Amados, o reino de Deus traz governo, traz domínio, traz força, traz ordem, traz graça. Os anjos vêm cercar você, a vida de Deus vem reinar sobre a tua vida. O reino de Deus tem que ser uma realidade em tua história. Jesus nos ensina a chamar o reino. Quando você buscar o Pai em secreto, chama o reino dele para governar tua mente, para governar tuas emoções, para governar tua família, para governar teu futuro, para governar teus negócios. Chama o reino de Deus para todas as dimensões da tua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem convida o reino, experimenta a vontade. O que eu falei? Essa vontade que é boa, perfeita e agradável. O reino tem essa força, porque quando o reino governa, demônios saem. Porque se eu expulso demônios é porque é chegada a voz do reino de Deus. Quando você convida o reino para o teu casamento, quando você convida o reino para os teus negócios, a ordem dos céus entra. E demônios não podem tocar no que é teu. Diga: onde o reino está, Satanás não toca. Por isso que Jesus te convidou a orar: venha o teu reino, para que a tua vontade se estabeleça na minha vida e na minha realidade. Amados, eu termino, fique em pé no seu lugar. Quem busca intimidade com o Pai, descobre os tesouros do céu. Olha o que eu falei: quem busca intimidade com o Pai, descobre os tesouros nos céus. Por isso que em Mateus 6,20, eu termino aqui: ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem rouba. Põe a mão no coração, diga assim: a minha ligação, a minha conexão é com o Pai eterno, é com o trono de Deus. Essa é a minha prioridade. Note bem, querido, quando você tem conexão com Deus, tudo que você faz
para glorificar o nome dEle. A minha vida vai glorificar Deus. Meu casamento com a minha esposa vai glorificar Deus. Meu relacionamento com os meus filhos vai ser para glorificar Deus. Tudo que eu fizer será para manifestar Deus. Tudo que eu faço está em conexão com o trono do Pai. É isso que Jesus veio revelar. Eu paro aqui. Capítulo 6. Você sabe que Mateus tem 28 capítulos. E termina Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. Alguns textos da Bíblia eu decoro, que eles são muito importantes. Jesus termina o Evangelho de Mateus com um comando poderoso: toda autoridade no céu e na terra. Diga: quem ouve Jesus? Fala com fé: quem ouve Jesus tem autoridade no céu, tem autoridade na terra. Por isso que a gente não tem medo de demônio. Tem crente que tem medo de demônio. Agora, quem entendeu o Evangelho sabe que se um demônio aparecer, ele vai ter que ficar amarrado em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus nos ensina a dizer: eu te repreendo, Satanás, você vai sair agora em nome de Jesus Cristo. Porque você, diga, autoridade no céu, autoridade na terra. A tua sabedoria transcende a terra, a tua visão transcende a terra. Você está com os olhos na eternidade. Você tem outra postura para a vida. Você não está tão vulnerável. A bolsa, o governo, a notícia. Meu negócio é o céu. Meu negócio é o trono. 2023 é o ano do avivamento na igreja de Jesus Cristo. Eu estou profetizando isso. Fala comigo: 2023 será o maior avivamento que a igreja já viveu. E eu não vou ficar de fora. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia.